Olá, está começando mais uma vez, mais um programa Olho no Olho. Desta vez com nosso querido, uma personalidade da cidade de Itapeva, seu Oscar Rolim. Tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, Kelly. É um prazer para mim estar aqui diante da TV Itanews. E esse convite que me foi feito muito me honra. Estou à disposição de vocês para quaisquer perguntas. Bom, seu Oscar, vamos começar assim, como esse é um programa mais que a gente entra um pouquinho mais na intimidade das pessoas. Fale-nos um pouco da sua vida, quando criança, as lembranças que o senhor tem com a cidade, com seus pais. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de lhe dizer que graças a Deus, eu tive uma família maravilhosa. Nasci realmente de um pai e de uma mãe extraordinários. Meu pai é uma pessoa muito simples, muito humilde, muito carinhosa, muito objetivo e tranquilo. E a minha mãe é uma mulher mais dinâmica, mais bem-humorada, mais irônica, e talvez daí venha um pouco da ironia que eu hoje ainda tenho e às vezes utilizo, não sei se por bem ou por mal, que me perdoem aqueles que levam por mal, né? Mas eu herdei dos dois muita coisa, graças a Deus. E tive uma irmã que eles me deram de presente antes de eu nascer, maravilhosa também, extraordinária, muito inteligente, muito culta e muito amiga, a melhor amiga que eu já tive fora meu pai e minha mãe. E é essa terra, o que eu posso falar da minha terra? A minha terra é a minha mãe. Itapeva, hoje eu já não tenho mais pai, nem mãe, nem minha irmã. Então eu sou sozinho praticamente. E a minha terra hoje é minha mãe. E todos os itapevenses eu os trato como se fossem irmãos. Aqueles nativos, aqueles que nasceram aqui em Itapeva e aqueles que foram adotados por esse coração bondoso dessa terra, abençoada por Deus. Realmente eu poderia ter saído daqui de Itapeva, poderia ter procurado outros caminhos, poderia ter procurado dinheiro, mas nunca foi o dinheiro que me incentivou para a vida. O que sempre me incentivou a viver foi ajudar o próximo, sempre estar próximo do próximo necessitado, fazer o máximo possível, me entregar, ensinar do pouco que eu sei, muito para as pessoas, entendeu? E quando pequeno, eu descobri tudo aqui em Itapeva. Então eu descobri no quintal da minha avó, por exemplo, que a natureza era pródiga, que era um quintal enorme, era quase um quarteirão naquela época era quase um quarteirão da cidade. E lá existiam árvores de todos os tipos e bichos que você nem imagina que existissem. E eu lembro perfeitamente de uma lesma. E essa lesma, quando eu era pequeno, eu era um moleque, devia ter uns 4 anos de idade, talvez. Eu olhava e via ela com aqueles chifrezinhos levantados e andando e arrastando aquele caramujo enorme sobre as costas dela. E eu ficava imaginando, mas por que existe isso, né? Por que essa coitada tem que carregar esse enorme caramujo nas costas, né? Até que um dia eu falei, criança, é muito curiosa, né? Eu vou ver como se ela consegue sair de dentro desse caramujo e andar sozinha, assim, o caramujo, para ela vai ser melhor, vai ser libertada, né? Ela vai sair dessa asfixia. E tentei, ela se recolheu. Então eu já comecei a tomar gosto pelo direito, o que é o instinto de defesa, entendeu? E que a natureza tinha dado para aquele pequeno animal um instinto de defesa. E dali com os outros animais. Eu lembro perfeitamente hoje ainda, que quando eu era pequeno, eu vi uma gata muito bonita que tinha no fundo do quintal da minha casa, e que estava para dar cria, deu cria, uma série de gatinhos. E quando eu fui ver os gatinhos lá, porque eu estava empolgado com a criação, né? Ela estava devorando, comendo os filhotes. Aquilo me revoltou profundamente. Então já veio aquele sentido de legítima defesa de terceiro, entendeu? Quer dizer, é um direito que já estava brotando dentro de mim, na minha alma, no meu ser. E eu, instintivamente, como evidentemente uma criança faria, e fez, peguei uma pedra e tirei na gata. Foi quase que matei a gata. E daí fiquei chocado com aquela situação, entendeu? Mas o primeiro instinto foi de legítima defesa daqueles pequenos animais que haviam nascido há pouco e que estavam sendo devorados pela mãe.
E depois aprendi no direito que isso é uma situação anômala que acontece com as mães, com os animais em geral, até os seres humanos, entendeu? Que é o estado que a gente chama de estado puerperal, que é um estado doentio que dá na mãe a hora que ela procria. Porque essa mãe, nesse momento, ela sente grande amor pela criança ou pelo rebento, no caso dos outros animais irracionais que tem, mas também, em casos doentios, sente revolta. E a revolta se transforma nisso. Até nesse ponto chega que ela perde o equilíbrio total e mata o próprio filhote. Então, essas coisas eu fui aprendendo na minha vida. Eu vendia porque eu queria comprar doces, queria comprar balas, essas coisas. Eu ia no fundo do quintal na casa da minha avó, eu cortava laranja das laranjeiras, sabe? Punha no carro e saía vender para a rua. Brincava com os engraxates na Praça Anchieta, jogávamos bolinha de gude na Praça Anchieta, entendeu? Então eu convivi realmente com as pessoas mais simples e mais humildes. A minha vida sempre foi assim, um entrelace com as pessoas que realmente eram simples e humildes, e até hoje. Eu acho que o segredo da vida é a simplicidade e a humildade. Então essa foi a minha infância. E estudo também. E estudo, bastante estudo, bastante até isso dedicação. que eu ia perguntar. Daí a partir disso o senhor estudou em que escolas, aí o senhor fez, já entrou na adolescência, como foi? Sim, eu estudei o curso primário. O curso primário eu fiz 3 anos em Ribeirão Branco, porque meu pai comprou um estabelecimento comercial em Ribeirão Branco e nós o acompanhamos até lá. E lá eu fiz no grupo escolar que existe até hoje em Ribeirão Branco, se não me engano é professor Luiz Dias ou coisa que eu valha, acho que é isso, se não me falha a memória. E fiz até o 3º ano primário lá. Tenho excelentes recordações de Ribeirão Branco. Lembro muito bem que eu ganhei muito pouca coisa quando eu era pequeno. Muitos presentes eram pequenos porque meus pais não tinham condições financeiras. E sempre lutaram com muito esforço, com muito orgulho para conseguir alguma coisa para a família. Mas eu ganhei um tambor de presente de Natal. E eu falei, mas eu vou tocar esse tambor sozinho? O que é isso, né? Vai ser um... Eu pensava como criança, falei, deixa eu reunir os outros meninos aqui, vamos bolar alguma coisa que a gente forme um grupo de bateria. Então existiam umas ceras que chamavam-se parquetina, que era para encerar o assoalho. Tá. E as ceras tinham umas latas enormes desse tamanho, mais ou menos. Então aquelas vazias a gente utilizava, fazia um buraquinho ao lado. Isso devia ter 5, 6 anos de idade, 6 anos, no máximo 7 anos de idade. E distribuí para a molecada e eu batia o bumbo na frente e eles tocavam as latas atrás de mim. E nós pelas ruas deixamos todo mundo louco na cidade de Ribeirão Branco. Mas são coisas, recordações ótimas. Depois vim de Ribeirão Branco para cá, meu pai veio para cá, fiz o 4º ano primário aqui. Daí existia um cursinho, naquela época era um curso para entrar, a gente chamava de ginásio, entendeu? E você tinha que fazer um curso como se fosse um concurso de admissão ao ginásio. E era difícil para você entrar, não era simples, você não passava. Como se fosse vestibular, né? Exatamente, um pequeno vestibular. E eu passei, e daí já entrei no ginásio. O ginásio eu fiz no Instituto de Educação, professor Otávio Ferrari, de Itapeva. Depois do ginásio, daí eu tinha várias opções. Eu tinha as ciências exatas, como matemática, como medicina, engenharia, entendeu? E existiam as ciências humanas, que seria direito. E eu sempre tive vontade de ser advogado, sempre na minha vida. Sempre quis ser advogado. Meu sonho toda a vida foi ser advogado. Então eu escolhi o curso que se chamava de curso clássico, na época. E fui fazer em São Paulo. Daí em São Paulo, eu fiz um colégio em São Paulo, curso clássico. E lá depois que eu terminei o clássico, evidentemente, daí eu fiz a faculdade de Direito em Sorocaba e me formei como advogado em Sorocaba. E lá como foi a experiência vivida lá? Aonde? Em Sorocaba. Foi maravilhosa. A melhor fase da vida que um estudante pode ter é a fase universitária, viu? Eu falo para os universitários, vocês aproveitem bastante, porque nessa época você é colega e realmente eles são seus colegas e não existe uma disputa por espaço, entendeu?
Não existe uma disputa por emprego, uma conquista, por exemplo, de uma clientela ou coisa que eu vale, entendeu? Ali existe, na realidade, a amizade, o carinho, a união entre todos, entendeu? Então é a melhor fase da vida. E ao mesmo tempo que você estuda, você se diverte muito, entendeu? E trabalha, se diverte, e arruma amigos, se forma amizades que nunca mais você esquece na sua vida, que eu tenho até hoje colegas de formatura, né? E isso já se bom, quando eu comecei a advogar no ano de 1970, você imagina só, 41 anos, né, que eu estou advogando. E tenho amigos até hoje. Os que sobraram, os que estão vivos ainda. E a partir de Sorocaba, daí depois, o senhor encerrando o curso, o senhor voltou para a cidade aqui de Itapeva? Voltei para Itapeva e vim advogar aqui em Itapeva. Então, mas antes de vir advogar aqui para Itapeva, daí eu tive uma experiência que eu precisava, né? Precisava me comunicar com as pessoas. E eu tinha uma certa dificuldade de comunicação. E daí na faculdade, como eu fiz parte lá no primeiro ano, eu entrei numa chapa da diretoria do centro acadêmico, e a nossa chapa foi a vencedora. E eu fui incumbido de ir até São Paulo, e em São Paulo eu teria que participar de um programa de rádio. Agora imagina você, uma pessoa virgem em comunicação, uma pessoa completamente desligada do que seja falar no microfone de uma rádio, ou em público mesmo, num programa de um dos maiores radialistas que tinha, dos maiores comunicadores que eu já tive notícia, pela rádio Tupi da época, que pegava no Brasil inteiro, chamava-se Barros de Alencar. E sento assim, o Barros de Alencar, com um microfone pendurado, lembro perfeitamente isso, um grande microfone pendurado, e eu com um convite para uma semana jurídica que seria realizada na Faculdade de Direito lá de Sorocaba. E chegou na hora de eu falar, na surpresa, ele puxou o microfone e falou: aqui tem um estudante de Direito e ele vai falar, deu branco, pronto, sumiu tudo para mim. Eu falei, e agora? Ele viu que eu estava travado, que eu não conseguia falar. Ele falou, o que aconteceu? Ele puxou, muito experiente, ele puxou o convite, leu o convite, e depois ele botou uma música lá no ar e falou para mim: mas que raio de advogado vai ser você? Que não sabe falar com os outros, que não sabe falar em público. Eu falei, pois é, realmente, saí de lá com a cabeça baixa. Mas eu tenho que levantar a cabeça, e como sempre na minha vida, eu levantei a cabeça e falei, vou enfrentar, vamos fazer tambor, e vamos bater tambor, né? Como já era quando eu era pequeno, né? E vamos movimentar a cidade, vamos agitar a cidade. E vim para Itapeva, e daí já comecei, escrevi em jornal em Sorocaba, escrevi em jornal aqui em Itapeva, já arrumei programa na Rádio Clube de Itapeva, que naquela época era do Antônio Lerma, da parte da manhã, no período das férias, evidentemente, né? Período das férias escolares, eu fazia programa. Depois já montei shows dentro do próprio cinema que existia antigamente, onde hoje era Acrópolis, hoje o nome é até Zog. Então, onde ali é Zog, e shows musicais com auditório, com tudo. E daí eu comecei a me soltar. E me soltando no quarto ano, eu estava no quarto ano da faculdade ainda, tinha 5 anos, né, para me formar advogado, eu entrei na política. Entrei na política e me candidatei a vereador. Mas o tempo que eu tinha para atuar como vereador, qual é o tempo que eu tinha? Só vir fim de semana para cá, quando dava os fins de semana, quando meu pai tinha condições, né, para financiar o ônibus, porque eu vinha de ônibus, nós não tínhamos carro para vir de Sorocaba aqui, e nos fins de semana, e através de artigos no jornal e da rádio também durante esse curto período de férias, eu participei de alguns comícios. Naquela época existiam muitos comícios, entendeu? E era muito bonita, as campanhas políticas eram bonitas, as pessoas realmente se empolgavam com os candidatos, entendeu? Naquela época, vereador se candidatava a vereador, mas não existia um pagamento, o vereador não tinha ganho, era um trabalho gratuito em favor da comunidade, entendeu? E eu me candidatei a vereador. E graças a esse povo maravilhoso dessa terra aqui, eu tive 735 votos. Fui o segundo mais votado de toda a coligação que existia em Itapeva, de vereadores naquela época. E como foi estar no meio político para o senhor? Foi uma experiência? Foi empolgante porque eu jovem, muito jovem ainda na faculdade, estudante, né? Eu queria realizar uma série de coisas para o povo, tinha ideias e consegui fazer muitas coisas, consegui
Consegui dar início à Biblioteca Municipal de Itapeva, consegui calçamento de ruas, consegui uma porção de coisa mesmo antes de ser vereador. E shows que eu trouxe para cá, lançamento de livros, essa coisa toda que eu fiz naquela época. E depois, como vereador, evidentemente que o meu candidato a prefeito foi o derrotado, então eu tinha que ficar na oposição, por um problema de coerência política. E agora você imagina um menino na oposição com outros políticos calejados na situação. Então ali passei por uma série de agruras, mas assim mesmo consegui em algumas oportunidades vencer a situação. Eles em maioria, mas quando eu percebia que estava em minoria, eu usava das artimanhas políticas do jovem e ambicioso estudante, né? E conseguia driblá-los e chegar ao ponto que eu queria. Foi muito empolgante. Só que depois eu percebi, já que naquela época, porque nós vivíamos num regime de exceção, que era a ditadura militar, e que Deus nos livre, não volte mais de jeito nenhum no Brasil, porque vocês que são jovens, vocês não viveram nessa época. Nós tivemos uma geração castrada politicamente pela ditadura militar, porque a gente não podia falar nada que pudesse imaginar que iria arranhar a sensibilidade dos donos do poder, que a gente já era preso, a gente já era torturado, a gente já perdia emprego, já não tinha mais ação na sociedade, uma série de coisas que ocorriam com a gente. Então, eu lutei dentro de uma faixa estreita de que se podia utilizar naquela época da política, mas foi empolgante, realmente empolgante. Mas já comecei a observar naquela época que o Poder Legislativo pouco conseguia em função do Executivo, entendeu? Uhum. E realmente isso foi evoluindo de uma certa forma, que mesmo após a queda do regime militar, quando houve a redemocratização do país, aumentou de uma forma absurda o poder do poder executivo. Veja bem, o poder executivo é quem manda. Sim. Entendeu? Legislativo, você estuda na escola, você vai lá. Legislativo é para fazer leis. Mas os vereadores e os deputados, eles têm, legalmente falando, um caminho muito estreito para eles se movimentarem, entendeu? As leis que eles podem eventualmente levar a discussões são leis que praticamente não resolvem nada para a população, entendeu? Então eles ficam dependentes do poder executivo, do prefeito, do governador e do presidente da República. E são muito cobrados, né? E são muito cobrados, realmente. Exatamente, são muito cobrados. Às vezes injustamente, outras vezes com injustiça, né? Porque também, mesmo dentro dos caminhos estreitos, a gente pode se movimentar. O que a gente não pode é inadmissível no ser humano, principalmente nos jovens. Entendeu? Eu acho que em todo mundo, principalmente nos jovens, é permanecer inerte. Nós somos animais eminentemente sociais e políticos. Não há necessidade de que a gente use um cargo público ou exerça um cargo público para a gente atuar politicamente falando. A gente atua politicamente. Politicamente a gente atua sempre, todos os dias, na nossa casa, entre os nossos amigos, enfim, em todas as situações que se apresentam para a gente dentro da sociedade. Porque o que é a sociedade? A sociedade nada mais é do que uma família amplificada. Certo? É isso. E nesse sentido aí, o senhor participou, caminhou rapidamente pela parte política, o senhor daí realmente decidiu que o caminho a ser seguido era o direito, era advogar? Sempre o meu objetivo maior foi a advocacia. Sim. Mas nunca abandonei o meu amor pela política também. Nunca deixei de lado. Sempre tive participação na política. Se me afastei em algumas oportunidades, não me afastei porque quisesse me afastar ou porque tivesse intenção de me afastar. É porque, às vezes, como diria o Chico Buarque de Holanda, né, a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Então, não resistia, não tinha jeito. Mas, sim, lutei contra a corrente em muitas oportunidades. E hoje ainda, se eu puder influenciar em alguma coisa, eu vou influenciar. Vou influenciar porque o maior objetivo meu na vida sempre foi a advocacia e, além da advocacia, o maior mesmo, o ser humano. Porque eu acho que se a gente faz política, a gente faz objetivando o ser humano, a pessoa. A gente tem que dar autoestima para aqueles que estão lá embaixo, para que eles tenham essa autoestima e eles possam participar da vida da sociedade. E aí no ramo do direito, nós sabemos que o direito é um leque de opções.
Em qual o senhor se encaixou? A área. Isso, a área que o senhor atua. E A área que sempre me apaixonou foi a área do direito penal e do direito civil. O direito civil, eu explico para você por quê. Porque o direito civil, ele se relaciona diretamente com o ser humano, e como eu acho que o centro de tudo é o ser humano, o direito civil, ele regulamenta a vida do ser humano mesmo antes dele nascer. Quer dizer, o ser humano antes de nascer e até depois da morte, que tem o inventário, que tem, entendeu? Que tem os arrolamentos de bens, entendeu? Que tem as doações que foram feitas, que tem os testamentos que são abertos, entendeu? Então, durante toda a vida, a relação do ser humano com o ser humano dentro da família, relação familiar, a relação com as coisas, com os bens, enfim, com a vizinhança, com tudo, entendeu? Então, isso me apaixona muito, porque tem o ser humano no meio. E o direito penal, por quê? Porque a liberdade do ser humano. Isso é maravilhoso, entendeu? Quer dizer, um cidadão que pode ter tudo na vida dele, mas não tendo saúde e não tendo liberdade, ele não existe. Essa é a verdade. E, assim, nessa experiência com advogando, quais são as dificuldades que o senhor lembra-se que mais marcou toda essa trajetória? As dificuldades, olha, até hoje eu as tenho. A gente sempre estuda. Você sabe que eu não sei absolutamente nada de direito e eu estudo sempre direito. Eu me admiro, às vezes, certas pessoas falarem que eu sou especialista nisso. Ninguém é especialista em coisa nenhuma. Nós somos aquelas pessoas que procuram, entendeu? Estudar alguma coisa para dar daquilo que a gente estuda para os outros. É isso, entendeu? Nós temos que ter humildade, nós temos que ser simples, entendeu? Nós temos que ver a vida desse jeito, procurar solucionar problemas e não criar problemas. Porque tem gente que adora criar problemas. Só criar problemas. Não, nós estamos aqui não é para criar, nós estamos aqui para resolver problemas. E é isso que eu procuro fazer. Ser honesto, o máximo possível toda a vida, uma herança que eu tive do meu pai, faz parte do meu caráter e da minha família. Entendeu? Honesto, direto, franco, objetivo e responsável acima de tudo. E qual recado o senhor deixa aos nossos internautas, né, as pessoas que assistem à Web TV, que querem e estão iniciando agora, estudando direito? Os conselhos que o senhor passa a eles? O conselho que eu passo a eles é que estudem bastante, que não se preocupe com a prática, porque a prática você adquire em 6 meses, 7 meses no máximo, entendeu? Mas nunca parem de estudar. Estudem bastante, sejam honestos acima de tudo. Não pensem em fazer da advocacia um comércio. Vejam bem, não explorem aqueles pobres coitados que às vezes chegam nos seus escritórios desesperados. Não façam isso, pelo amor de Deus. Respeitem a todos, entendeu? E vocês terão no final da carreira de vocês, e mais para frente, o pagamento. Não tenham a menor dúvida. E o pagamento maior que existe é a satisfação de a gente ser considerado um bom advogado. Que bom. É isso. Bem, doutor Oscar Rolim, obrigado pela sua presença. Obrigado aqui. pela oportunidade. Imagina. Foi um prazer. O prazer foi nosso aqui do Grupo Ita News. Bem, encerramos por aqui mais um Olho no Olho. Até um próximo programa.